conversa de hoje é sobre osteoporose. Eu sou Bernardo Stolnick, ortopedista do CREG. A osteoporose é uma doença que deixa os ossos mais suscetíveis a fraturas, ou seja, traumas menores são capazes de causar fraturas maiores. Existe um termo que se chama fratura por fragilidade óssea. Em outras palavras, fratura por fragilidade óssea é uma fratura que acontece quando o indivíduo tem um trauma pequeno. Considera-se um trauma pequeno, por exemplo, uma queda da própria altura. Tenham vocês em mente que um osso é projetado para suportar o impacto de uma queda da própria altura e não fraturar. Por outro lado, se ele fratura, é porque a resistência dele está comprometida, ou seja, a saúde óssea está comprometida. Muitas e muitas vezes, infelizmente, só se descobre que se tem osteoporose quando ocorre uma fratura por fragilidade. Evidentemente que o ideal é que se faça o diagnóstico de osteoporose antes da fratura ocorrer, para que a gente possa tomar providências para que a fratura não ocorra, ou pelo menos diminuir a probabilidade dessa fratura. Como é que a gente pode desconfiar se tem osteoporose ou não? Antes de mais nada, já há muitos anos, existe um exame disponível que é a densitometria óssea, que é um exame que mede a densidade do osso. E por esse exame pode-se fazer o diagnóstico de osteoporose ou não. Existem também os chamados fatores de risco clínico, ou seja, situações clínicas de vida diária que poderão deixar indivíduos mais suscetíveis ou não à osteoporose. Na maior parte das vezes se dá nas mulheres após a menopausa. Daqui a pouquinho nós vamos explicar por que a menopausa é um fator tão preponderante assim. Pessoas que já tiveram uma fratura por fragilidade óssea, a chance delas terem uma nova fratura é muito maior. Pacientes que fazem uso de determinadas medicações, especialmente corticoides, pessoas sedentárias, pessoas que têm uma alimentação deficiente em termos nutricionais, especialmente em relação ao cálcio. Hoje em dia, o ginecologista, que é o profissional a quem a mulher, quando entra na menopausa, vai recorrer, normalmente eles solicitam a densitometria óssea. Por que a menopausa é um fator tão importante assim? Vocês têm que imaginar que o osso ele tem dois exércitos de células. Um exército para destruir o osso, ou reabsorver, como a gente fala em linguagem técnica, e um outro exército de osso que é para formar o osso no local onde esse osso foi reabsorvido. Enquanto esses dois exércitos trabalharem de uma forma igual, o que acaba acontecendo é que a saúde óssea fica estável. Só que quem controla o funcionamento desses dois exércitos é um hormônio chamado estrogênio, que é justamente quem vai embora quando a mulher entra na menopausa. E aí, uma em cada 4 mulheres vai desenvolver um processo que é o seguinte: o exército que reconstrói o osso, ele continua funcionando normalmente. Mas o exército que destrói o osso, que reabsorve o osso, ele começa a funcionar demais. Então passa a ter o que a gente chama de um balanço ósseo negativo, ou seja, se perde mais do que se reconstrói. Quando isso acontece, é necessário fazer uso de determinados medicamentos que têm como objetivo justamente inibir a atividade desse exército que reabsorve o osso. Estamos falando de mulheres, mas nos homens ocorrem também. Só que no homem é de uma forma mais tardia, porque o processo de andropausa, que é a menopausa masculina, ela começa numa idade mais avançada, entre 65 e 70 anos de idade. Alguns fatores, tanto na prevenção como no tratamento da osteoporose, são muito importantes. A citar sol. Por quê? Porque o sol vai ativar a vitamina D, que é um componente importante da saúde óssea, uma nutrição adequada,
um pouco mais rica em cálcio, e a maior fonte de cálcio são o leite e os derivados, muito embora existam outros alimentos também ricos em cálcio. Atividade física é uma coisa muito importante. Na infância e na adolescência, a atividade física vai ajudar a fazer o que a gente chama de pico de massa óssea, que é coletar o máximo possível de minerais no esqueleto. E na idade adulta, ele é importante porque já se sabe que quem tem uma atividade física regular tem menos quedas. E quem tem menos quedas tem menos fraturas. E até na eventualidade de uma queda, uma musculatura mais reforçada poderá defender o osso de um impacto, evitando assim a fratura. A osteoporose, infelizmente, é muito mais comum, muito mais frequente do que se imagina. É uma verdadeira pandemia. Então, converse com seu médico, com seu ginecologista, com seu clínico geral, sempre perguntando sobre sua saúde óssea. Muito obrigado pela sua atenção.